Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Já vou abrir o programa apresentando o meu entrevistado de hoje, que é uma figura muito conhecida e que está sempre pronta para atender o Hora Geral. E quando eu falo atender o Hora Geral, é atender o nosso público telespectador internauta. É o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, professor universitário, uma figura que nós temos um carinho muito grande. Tudo bem, professor Alex Salim? Olá, meu amigo Douglas, tudo bem com você e com a sua audiência maravilhosa? Tudo sob controle. Professor, o senhor sabe que eu tenho vontade de provocar tantos assuntos, mas nós temos que otimizar o tempo. E é isso que eu vou procurar fazer. Óbvio, pelo menos no meu entendimento, e o senhor tem a total liberdade de também externar a sua visão, seu ponto de vista. O 7 de setembro acabou levando milhares de pessoas para as ruas, em prol da pátria, na defesa dos seus direitos, da liberdade. Nós vimos, por exemplo, aqui na Avenida Paulista. E isso acabou incomodando, porque no discurso do presidente ele acabou citando uma figura indireta no seu discurso e depois direta, que foi o caso do ministro Alexandre de Moraes. E isso deixou todo o STF um pouco incomodado. Razão disso, de uma resposta por parte do presidente do STF. E isso deflagrou mais ainda uma crise entre judiciário, leia-se STF, e executivo, governo federal, leia-se presidente Jair Bolsonaro. Professor, na sua visão, até onde vai esse acirramento e até que ponto nós brasileiros somos prejudicados? Bem, vamos lá, Douglas. Realmente essa situação ela é grave, A gente tem observado aí o tensionamento entre os três poderes, E, bem, a saída sempre é institucional. A nossa Constituição, ela foi organizada para que um poder, obviamente eles são harmônicos e independentes, é isso que está na Constituição, mas eles também têm ali um certo poder de fiscalização um sobre o outro, Então, por exemplo, o processo de impeachment de um presidente da República é feito no Congresso Nacional, assim como também dos ministros do Supremo. E os ministros do Supremo são também julgados pelo Congresso e os senadores e o presidente da República são julgados pelo Supremo. Ou seja, o que a gente observa é esse sistema que nós chamamos de freios e contrapesos. Essa tensão, esse tensionamento entre os três poderes, ele é muito ruim para o nosso país, porque isso impacta na economia, Nós sabemos aí que investidor que vai querer colocar dinheiro num ambiente onde há uma insegurança jurídica muito grande. Uma estabilidade, que investidor que vai querer, exatamente, que investidor que vai querer colocar dinheiro num país onde um juiz ele inicia um inquérito, ele acusa, ele investiga e ele julga, Isso fere um princípio democrático da divisão de poderes. Então, a coisa está bem tensa. A solução que eu vejo seria que as instituições funcionassem. Então, se nós temos pedidos de impeachment lá no Congresso Nacional, tanto contra ministros do Supremo, quanto inclusive o presidente da República, então que se coloque para votar e vamos ver qual é a solução que o Congresso dá, porque afinal de contas, no final das contas, o Congresso foi eleito pelo povo para tomar essas providências, Então, é através do processo de impeachment que isso vai ser resolvido. Agora, eu não estou vendo uma saída nesse sentido, porque o presidente do Senado, o senador Pacheco, ele já se pronunciou em várias ocasiões dizendo, olha, eu não vou analisar esse pedido, eu não vou colocar isso adiante. O que afronta o próprio regulamento do Senado, porque o regulamento diz que não cabe ao presidente decidir se vai ou não adiante. Ele tem que colocar aquilo para andar dentro de uma comissão que vai avaliar o pedido e depois isso é levado para a parte jurídica do Senado e aí coloca em votação. Então, veja, o que a gente está assistindo, infelizmente, no Brasil? Aqueles governantes, aqueles representantes dos poderes estão afrontando a Constituição. Não é só o Poder Judiciário que faz isso, Douglas. O Legislativo também vem fazendo isso com uma certa frequência.
Professor Alex Salim, uma outra indagação, a sua análise. Essa semana o PSDB fez aí uma reunião virtual e eles chegaram à conclusão de que eles são oposição ao governo federal, leia-se Jair Bolsonaro, e estão pedindo o impeachment do presidente. Nós já passamos por alguns processos, ou melhor, por dois, o caso do Fernando Collor e da Dilma Rousseff. É muito fácil pedir um impeachment e ele ser aprovado e votado pelos parlamentares, professor? Veja, nós temos aí a propositura do pedido de impeachment por algum político, né? Então pode ser proposto por um deputado, por um senador, e também pelo povo. Né? Aquele comentarista da CNN, o Caio Coppola, sim, ele reuniu alguns meses atrás 3,5 milhões de assinaturas pedindo, por exemplo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, da mesma forma, se pode proceder contra o presidente da República. Aliás, existem vários pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é que o processo de impeachment ele é um processo de julgamento político. Ele não é um julgamento técnico. Claro que ele segue um rito, ele tem que ser admitido pela Câmara dos Deputados, aí uma comissão especial vai avaliar a existência ou não do crime de responsabilidade, né, que é aquilo que determina o processo de impeachment, isso está na Constituição. Essa comissão avaliando, ela coloca no plenário para que seja aceito o processo, entendeu como é que funciona? Aí o presidente é afastado, e aí se inicia o processo de julgamento no Senado. Então, a Câmara dos Deputados faz o processo de admissibilidade do pedido, e o Senado julga com a presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então veja que há aí o envolvimento, né, dos três poderes nesse processo. Não é um processo simples, Douglas. Nós já temos, como eu disse, né, vários processos ali na Câmara dos Deputados pendentes, né, de andamento. Então, mas não é um processo simples. Precisa existir ambiente, precisa existir povo na rua pedindo isso. Né? É mais importante. É isso que eu ia comentar, ou seja, o clamor popular faz a grande diferença. Algo que tinha quando no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Exatamente. Né? Em 2016, 2015 e 2016, nós vimos manifestações enormes, né, nas ruas aí da população em geral. É claro que as pessoas que apoiavam o governo da Dilma, obviamente, não concordavam com aquilo. Mas as manifestações foram expressivas e aí o Congresso Nacional, entendendo, né, que havia ali respaldo popular, o Eduardo Cunha, lembra dele, né? O presidente da Câmara, que depois foi preso e agora está novamente em liberdade, ele, de fato, fez a admissão do processo, como está previsto no interno da Câmara dos Deputados, colocou para andar, a comissão avaliou, colocou em plenário, o plenário admitiu o processo, remeteu para o Senado, e nós tivemos o julgamento da ex-presidente Dilma no Senado Federal com a presidência do ministro Lewandowski. Lembram disso? Até houve aquela situação de que ele cumpriu só metade do que diz a Constituição. Eles tiraram a presidente do poder, mas mantiveram elegível, né, o que contraria a própria Constituição Federal. Nós estamos conversando com o professor Alex Salim, especialista em direito penal, professor universitário. Professor Alex Salim, existem certos posicionamentos que os jornalistas devem ter, que isso expressa a sua imparcialidade. Talvez, se eu provocar um tema, como eu vou provocar, passe para o meu público, ou uma parcela dele, uma parcialidade. Por isso que eu faço questão de convidá-lo para dividir o que eu vou explanar. Professor, quando um homem público, quando o chefe de uma nação está num discurso e a população, milhares delas, repetem, por exemplo, eu autorizo, liberdade, é algo que por mais que seja um político popstar, né, é difícil de tirar isso de uma grande parcela da população e principalmente fazer com que ela saia das suas residências para manifestar em prol do Brasil. Foi o que nós vimos na Avenida Paulista. Agora, em resumo, para formular minha pergunta, professor, o presidente, ele detém um prestígio significativo entre os brasileiros. O senhor concorda comigo? Na verdade, o 7 de setembro, aí, essa manifestação, a meu ver, foi uma demonstração de apoio popular, né? E aí fica aquela guerra de narrativa, né? Sim. Alguns veículos de imprensa dizendo, não tinha muita gente. Que bom, pelo menos o que eu vi acompanhando as redes sociais,
que havia um número expressivo, sim, de pessoas, apoio de caminhoneiros, apoio do agronegócio, inclusive nas semanas que antecederam aí, várias manifestações de polícias militares aí do Brasil inteiro, não como falaram, né, uma manifestação golpista, mas manifestação de apoio, né, ao chefe do Poder Executivo, que foi eleito com 57 milhões de votos. Gostemos não da figura do presidente Jair Bolsonaro, mas ele foi eleito pela maioria. Da mesma maneira que o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, uma parte da população também não se sentia representado por eles e ficou submetido ao governo deles durante 16 anos. Então a democracia é isso, né, Douglas? É o convívio dos contrários. A democracia é o menos pior dos regimes, justamente porque ela traz tensionamento, ela traz essa dificuldade de acomodação. Agora, o que nós estamos vendo, infelizmente, é que estão ultrapassando, como o próprio presidente diz, aí, as 4 linhas da Constituição. E isso não é bom, porque a Constituição Federal, Douglas, ela é um pacto social, ela é um acordo entre a sociedade com regras de convívio social. Eu não posso simplesmente prender alguém sem um processo legal, sem que a pessoa tenha direito à defesa. E se nós começarmos a ignorar essas regras básicas de convivência, o que vem depois é o que nós chamamos de anomia, de um estado bruto, né, animalesco. Então é cada um por si e Deus por todos. Isso não é bom para a sociedade. O senhor sabe que o senhor acabou até explicitando uma situação que é a razão da indignação de uma grande parcela da população. Por exemplo, é sabido, né, que um dos seguranças, um dos funcionários do então ministro Alexandre de Moraes estava num bar e nesse bar, nesse comércio, alguém estava falando mal do ministro Alexandre de Moraes e ele comentou com o ministro, aí o ministro foi abrir um boletim de ocorrência. Nossa, é uma coisa assim absurda, né? Ou seja, ele se sente acima da lei. E me corrija, professor, qual é a função primária do STF? É justamente de fazer valer a Constituição, que é a Carta Magna da Nação. Veja, nós já tratamos disso em outras oportunidades, mas o direito de expressão, Douglas, colocado na Constituição Federal, ele não foi colocado ali para a gente falar coisas bonitinhas, para elogio, porque para isso eu não preciso ter um direito garantido, né? O direito de expressão ele serve justamente para que se possam fazer críticas e, evidentemente, quem ultrapassar, né, quem se exacerbar, existem medidas legais cabíveis seguindo novamente os ritos processuais. O que acontece, Douglas, o que a gente está assistindo é que as cortes no Brasil, né, o Supremo, o STJ é mais discreto, mas os ministros eles deveriam falar no processo, nos autos. E aí os ministros começaram a gostar de ir para a mídia, de prestar seu depoimento. Hoje eu garanto a você que a população sabe o nome dos 11 ministros, mas não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, né? Então isso não é saudável. Por quê? O juiz, né, daí eu estou falando, né, de uma maneira geral, ele deve ser aquela pessoa equilibrada, centrada, né? A justiça não é à toa que o símbolo dela é uma balança, né? A balança ela indica o quê? Equilíbrio, né? Então, aquele que se reveste do poder de decidir a vida das pessoas, o que nós chamamos de magistrados, eles têm que ser pessoas centradas, equilibradas, justamente porque eles decidem a vida de pessoas. Agora, quando você se torna um homem público, Douglas, você sabe muito bem disso, você está sujeito a críticas. Isso, poxa, é fato. Quem não quer ser criticado não vá para a vida pública, ou então não se exponha da maneira como eles fizeram, né? Então, há sim uma indignação da população com relação à postura de alguns ministros, e a partir daí a população começou a criticá-los como se eles fossem agentes políticos, né? Vereadores, deputados, senadores sabem como é que funciona isso. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, e eu o conheço há um bom tempo e sei que o que o senhor quer é o que eu quero e que a maioria do meu público quer. Um Brasil melhor para todos, né? E que as pessoas procurem se cercar de fontes jornalísticas imparciais, porque a gente ouve muitas coisas que não procedem. Não teríamos tempo para discutir aqui no Hora Geral, mas o importante é a verdade. Por isso que, por mais que eu tenha o meu ponto de vista, eu quero sempre dividir com alguém que conhece o direito, que conhece de leis, para poder
no mínimo, passar um pouco de esclarecimento ao nosso público telespectador e internauta do Hora Geral. Obrigado, professor. Douglas, eu que agradeço novamente o convite e uma mensagem à população: a gente não deve esmorecer, a gente deve sempre lutar pela nossa liberdade. É um momento difícil, mas ele vai passar, e isso faz parte da construção de um país melhor. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos, a você, toda a sua equipe, e em breve a gente possa estar novamente aí batendo um papo. Um abraço, professor. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Bom, nós conversamos com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal. Ele é professor universitário, uma figura que conhece muito a nossa Constituição, leis, e ele pôde esclarecer e tirar algumas dúvidas dos nossos amigos aqui no Hora Geral. Essa é a função. Eu me sinto responsável de levar até o meu público a informação correta. E hoje você tem aí uma infinidade de fontes jornalísticas, mas há necessidade, sim, de você verificar qual é a tendência dessa fonte, qual é a participação política que ela tem, qual o intuito dessa manchete. Tudo há necessidade da gente discutir para que a gente saiba e possa opinar de uma forma bem mais imparcial. É simples, né? Basta a gente se dedicar. Antigamente as pessoas falavam, não quero saber de política. Opa, a política está em todos os lugares. A boa política e a política oportunista. Não se esqueça disso. Não acabou, não. Rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou conversar, inclusive, com meu amigo Henrique Durans. Ele é do Conexão Geral, excepcionalmente nesta sexta-feira, porque ele vai falar sobre o World Trade Center, os 20 anos, ou melhor, que está fazendo agora em 2021, do ataque às Torres Gêmeas. Mas, depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Olá, amigos, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Eu não tinha falado que eu ia chamar o Henrique Durans. Vamos até os Estados Unidos, é o Conexão Geral, excepcionalmente nesta sexta-feira, porque estamos, a data mais próxima do 11 de setembro. Olá, meu amigo Henrique Durans. Pois é, Douglas, 11 de setembro virou uma data que com certeza ficará para sempre na memória de pessoas no mundo inteiro. E estar aqui no dia 11 de setembro, aonde ficavam as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, realmente é uma emoção única. Era uma terça-feira de verão em Manhattan, mais um dia de sol em Nova York. Lugar que já foi cenário de tantos filmes e que no dia 11 de setembro de 2001 entrava para a história da humanidade, sendo agora cenário de algo que jamais imaginamos que iríamos assistir pela TV. O episódio custou a vida de mais de 3.000 pessoas, feriu quase 30.000. Segundo o governo americano, os prejuízos superaram a marca de 10 bilhões de dólares. Muitos perderam familiares, amigos. Outros renasceram. São aqueles que, por algum motivo, se atrasaram ou não foram trabalhar naquele fatídico dia. Alguns perderam o metrô, outros decidiram passar numa farmácia ou no mercado antes de ir trabalhar. E essa fração de minutos foi o suficiente para que essas dezenas de pessoas se salvassem deste episódio. Hoje, o World Trade Center deixou de ser uma cicatriz em Nova York para dar lugar a um imenso memorial dedicado a todos aqueles que até hoje deixam muitas saudades. Este é o ONE-WTC, um lugar repleto de emoção, saudade e que milhares de pessoas visitam diariamente aqui em Manhattan em memória daquele dia histórico. E após 20 anos, o World Trade Center se tornou um outro complexo, onde aqui repousam
Muitas lembranças, saudades de muitas famílias e muitos parentes e muita paz. Se tornou uma bela homenagem a todos aqueles que dedicaram sua vida a este episódio inédito da história da humanidade. O episódio do World Trade Center do dia 11 de setembro. Henrique Durance, direto do complexo do WTC em Nova York, exclusivamente para o Hora Geral. Obrigado, Henrique Durance, pela sua participação aqui no Hora Geral, meu amigo. Ele pôde ilustrar e explicar uma data muito triste para os americanos e, por que não dizer, para o planeta, né? A gente, quando via o ataque daqueles aviões nas Torres Gêmeas, a gente só não queria nem ver, né? Imaginando o quanto que as pessoas sofreram e muitas que perderam as suas vidas, né? De uma forma trágica por causa de atos terroristas. Bom, vamos continuar com a Hora Geral? Deixa eu chamar aqui o meu amigo... você sabe que você tem essa oportunidade de interagir no nosso WhatsApp, né? É o 98170-1434. Tem dois assuntos importantes de Praia Grande que eu vou tocar na semana que vem. Como essa semana foi uma semana meio estranha por causa dos feriados, né? Mas não esqueci não, viu, amigos de Praia Grande? Eu não esqueci. Bom, esse é o Hora Geral. Alô, alô, meu amigo Celso Vernizzi, é com você. Tudo bem, Celso? Olá. Olá, Douglas. Hora Geral. Tempo instável, frente fria chegou e com a baixa pressão atmosférica, aquele ciclone extratropical que se formou no continente saindo para o Oceano Atlântico, é jogado para o litoral paulista muitas nuvens. E isso determina chuva a qualquer momento do sábado. Se bem que períodos de melhoria também vão acontecer. O que não mudará é a temperatura, com umidade 23 graus no máximo no sábado, no domingo 24, alguns períodos de melhoria mais substanciais no domingo, mas é tempo instável. Do mar para o continente vem essa interferência das nuvens e da umidade que deixam o nosso litoral com tempo instável no sábado, principalmente no sábado, no domingo, períodos de melhoria. À noite, ventos úmidos e frios. É a frente fria passando as áreas de instabilidades, também determinando esse tempo que a gente não gosta, é claro. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau, Douglas. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, trazendo sempre a previsão do tempo para os amigos do Hora Geral. Tem um tema que eu não gosto nunca de deixar esquecido. Não. Vários temas. Dá a impressão que quando você discute um assunto, aí depois se esquece. E eu quero, além de cobrar, né, eu quero saber a situação do IML. Por isso que eu vou conversar com meu amigo Renato do Simpolsan. Ele é o presidente Renato Martins, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Baixada e Região. Ô Renato, tem alguma novidade com relação ao IML aqui na cidade de Santos? Douglas, nenhuma novidade. O cidadão da Baixada Santista, do Litoral Sul, continua sofrendo com a situação dos IMLs. Aliás, do IML. A Baixada Santista só continua o IML da Praia Grande. Então, todas as ocorrências são dirigidas para aquele IML que, como a gente vem dizendo há muito tempo, foi construído para amenizar a demanda da Baixada Santista e acabou se tornando agora o único, sem estrutura capaz de suportar toda a demanda da região. Qualquer exame de corpo de delito tem que ser levado, tem que ser realizado naquele IML da Praia Grande. O cidadão vem lá de Itariri, lá de Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, tem que ir para o IML da Praia Grande. Os casos de feminicídio, que são aqueles que o governo do estado alega que está preocupado, que tenta criar políticas de defesa, ele não oferece condições para que o exame básico de exame de corpo de delito seja realizado. Saímos agora de um feriado prolongado, estamos caminhando para uma temporada que nós já verificamos qual vai ser a demanda da região e não há qualquer sinalização de busca de uma solução para essa situação que é bastante grave e muito vergonhosa. Nós policiais estamos preocupados com isso porque também sofremos as consequências desse desrespeito, desse descaso. Para você ter uma ideia, uma prisão em flagrante hoje, qualquer preso para ser recolhido ao CDP aqui da Baixada Santista, o preso precisa ser submetido ao exame de corpo de delito.
E o que é feito? O investigador de polícia, uma equipe de investigadores de polícia, ele tem que pegar o preso, tem que se deslocar até a Praia Grande, fazer o exame de corpo de delito do preso e aí sim, traz para a cadeia pública de Santos, ou então ele tem que ir para o Guarujá para levar para a cadeia pública lá do 2º Distrito do Guarujá. Ou seja, um preso hoje faz com que uma viatura fique só com esse preso se deslocando pela região. Uma logística completamente absurda. Nós reiteramos, voltamos, estamos cobrando, persistindo, insistindo para que isso não venha a se agravar, porque nós também estamos diante de uma situação. Só temos GML da Praia Grande, só ele, entende? Se acontecer algo, pode acontecer que nem ele consiga mais atender como deveria. Ainda não? Caramba! A gente sempre espera uma novidade para poder passar para os amigos, né? E olha, tivemos um feriado prolongado de 7 de setembro, 8 de setembro, né? Logo estaremos no verão. Esse IML tem que estar funcionando, e não apenas para atender toda a nossa região. Bom, antes de encerrar, chamando meu amigo Márcio Harrison, ele que é comentarista de segurança e traz sempre as informações para os amigos do Hora Geral. Olá, Márcio! Muito bom dia, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E olha só, Douglas, os policiais do 2º Distrito Policial de São Vicente, ali na Cidade Náutica, a equipe Dr. Armando Lira do Prado Neto, investigador-chefe Marcelo Pereira, a equipe, acabaram desvendando. Nem tudo que parece realmente é. E é bem assim que acontecem as coisas. Por isso que eu digo, Douglas, para o trabalho policial, trabalho investigativo, trabalho de inquérito policial, tem que ter muito cuidado, muita cautela e digo mais, experiência dos policiais que estão ali. Olha só como as coisas acontecem. Um rapaz de 27 anos procurou a polícia relatando que havia sido vítima de sequestro relâmpago ou extorsão mediante sequestro. Muito bem, esse jovem de 27 anos, natural de Diadema, na Grande São Paulo, teria sido sequestrado, dominado, portanto, e obrigado a descer a serra. Muito bem, o caso chegou à família, os policiais conseguiram entrar em contato, inclusive, com a seguradora do veículo onde esse jovem de 27 anos estava, e acabou descobrindo que esse veículo estaria efetivamente na Vila Margarida, em São Vicente. Lembrando que na mesma semana passada, portanto, os policiais do mesmo distrito, Marcelo Pereira, investigação, Dr. Armando do Prado Lira Neto, acabaram descobrindo um cativeiro, onde um rapaz, uma vítima, motorista de aplicativo que estava em Mongaguá, foi subjugado e ali dominado. Os policiais, portanto, prenderam um dos sequestradores, identificou um segundo, libertou a vítima do cativeiro. Então, primeiro caso e o segundo caso, só que não era nada disso. O jovem de 27 anos, agora o do segundo caso, ele seria o que se chama de adicto. O que vem a ser isso, Douglas? Dependente químico. E após uma conversa com os policiais, com o delegado Armando Prado Lira Neto, a equipe do Marcelo Pereira, até porque junto com esse rapaz de 27 anos foi encontrado um outro homem de 41 anos. E por muito pouco este homem também não foi preso ou autuado em flagrante. Se não fosse o quê? A astúcia dos policiais em perguntar, em perquerir novamente, e o mal foi desfeito. A bem da verdade, para dar uma justificativa para a família, ele disse, esse rapaz de 27 anos, que havia sido sequestrado. Mas a bem da verdade não era nada disso. Ele teve uma recaída por causa da droga, é um problema de saúde pública, na questão da Lei 11.343, do artigo 28, dependente químico, ele tem que ser tratado. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison. Bom, e com a participação do Márcio Harrison e tantos outros participantes, né, nós encerramos mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, a audiência e principalmente a interatividade dos nossos amigos através do 981 70 14 34, tá certo? Vou deixar um abraço assim, ó, um abraço especial para você. Tchau, tchau, até o próximo programa, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.